Glória a Deus. Amém, amados? Vamos ficar de pé, irmãos, e abrirmos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Glória a Deus. Muito conhecido trecho, capítulo de número 6, versículo de número 12, para exatamente pontuarmos aquilo que dissemos aos irmãos durante a celebração deste domingo abençoado, antes do momento de oração que tivemos congregacional pela segunda vez nessa oportunidade. Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos todos ler esse versículo de maneira audível. Amém? Quem achou, ajuda quem não achou. Olha ao seu lado se a pessoa não tem Bíblia, para que você chegue a ela. É melhor quem tem Bíblia servir quem não tem Bíblia. Mas glória a Deus, os irmãos que aqui congregam têm um bom hábito de trazerem suas Bíblias para o templo, para o culto. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos ler. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos ler novamente, vamos ler com mais vigor. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Louvado seja Deus. Podeis sentar em o nome do Senhor Jesus. Essa é a terceira ministração, amados, que nós trazemos depois da festividade dos 17 anos do Templo do Corpo de Cristo, em que eu externo a minha preocupação com o povo de Deus espalhado na terra. Primeiro porque vi e veio ao coração as palavras de Pedro na sua epístola, no versículo 5, quando ele disse para que fôssemos sóbrios, ou para que sejamos sóbrios, porque ainda fazemos parte da igreja militante. Nós ainda estamos na peleja, nós ainda estamos na batalha, nós ainda estamos na guerra espiritual para irmos morar no céu. Quem é crente aqui para ir morar no céu, dá glória a Deus. E é uma batalha, não é fácil, não é? Por isso que nós somos da igreja militante, porque já existe a igreja triunfante, que são aqueles que, a exemplo de Paulo, disseram: acabei a carreira e guardei a fé. Amém, amados? São os que já dormiram em Jesus Cristo e estão esperando o toque da trombeta para ressuscitarem, porque eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, ao soar da trombeta, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e subiremos a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. E eu glorifico a Deus porque essa esperança, ela está viva, ela está acesa no meu coração, e eu espero que ela esteja viva, ela esteja acesa no seu coração, para você poder vencer, aleluia, as adversidades da vida. Amém? Então sejamos sóbrios, vigiemos, porque o diabo, disse Pedro, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Ministramos sobre isso já.
Também já ministramos sobre o capítulo 6 de Efésios. Infelizmente nós não registramos essas ministrações, não é? Mas vem uma recapitulação dos versículos citados, como já o fizemos de Pedro, e agora de Efésios, capítulo 6, onde nós lemos na ocasião, inclusive, do versículo de número 10 ao versículo de número 18, onde mostramos aos irmãos a necessidade de estarmos cada vez mais abalizados na palavra de Deus. Não simplesmente abalizados para ter argumento evangelístico. Precisamos estar abalizados para ter argumento evangelístico. Não simplesmente abalizados para termos argumento de fazermos apologia à nossa fé. Precisamos ter argumento para defender a nossa fé. Pedro disse que santifiquemos a Cristo em nosso coração, para que estejamos aptos para responder a qualquer um que questionar a razão da nossa fé, que questionar a razão da esperança que há em nós. Precisamos ter argumento para defender a nossa fé. Amém? Precisamos estar abalizados na palavra. Mas mostramos aos irmãos que precisamos estar abalizados na palavra, para que façamos jus àquela palavra de Jesus Cristo em forma de parábola, quando ele disse que os que guardam a sua palavra são como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que veio os ventos, vieram os rios de ímpeto contra aquela casa, mas ela permaneceu intacta, ela permaneceu inabalável. Aleluia. Por isso que nós devemos estar balizados, firmes na palavra, e mostramos aos irmãos a necessidade de, junto à palavra, nós vivermos uma vida regrada de oração. Por isso que Paulo, ele termina, depois de falar das indumentárias, da vestidura do soldado romano, ele diz que devemos orar em todo o tempo. Efésios 6, versos 18. Orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E diga-se de passagem, nós quem somos verdadeiramente os santos dos últimos dias, viu, irmãos? Porque existe um sistema de crença, né? Existe uma religião que eles se nomeiam os santos dos últimos dias. Mas eu quero dizer que os santos dos últimos dias são os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Os santos dos últimos dias são os que nasceram de novo. Amém? São os que receberam o Espírito Santo. Os santos dos últimos dias são os crentes em Jesus Cristo, que guardam a palavra de Deus. Nós somos sim os santos dos últimos dias, porque os dias estão perto do fim. E em se tratando disso, amados, nos apercebamos o que disse o Senhor em Apocalipse, capítulo de número 12. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo, vosso adversário, desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 12. Então, amados, mais do que nunca, a vida do crente, ela vai se tornando difícil, ela vai se afunilando. E eu falava nessa celebração que está havendo mais do que nunca uma atmosfera muito maligna, muito diabólica. Eu não sou daquele crente, amados, que demoniza tudo, não. Mas também eu não advogo Satanás. Quem quiser que o advogue, eu mesmo não.
Não é? Porque quando a gente diz que toda essa ação afligidora, toda essa situação angustiante, toda essa ação perturbadora que vem ao crente, e diga-se de passagem, a qualquer ser humano, ela é do diabo. Tem gente que diz, nem tudo é o diabo. Eu quero dizer a você que é. Tem parcela da culpa da gente? Tem. Mas quem está por trás é o diabo. O diabo é quem está por trás de quem peca, de quem erra, de quem lhe ofende, de quem lhe persegue, de quem lhe causa dano. É o diabo quem está por trás. Como é o mesmo diabo que impede você de perdoar, que impede você de ajudar, que impede você de se levantar, de se erguer, culpando os outros. É o mesmo diabo que lhe causa mal, argumentando que você está assim assado por causa de seja lá quem for. É o mesmo diabo. Porque a pessoa já lhe causou dano, a pessoa já lhe fez sofrer, já lhe criou uma ferida, mas pelo tempo, possivelmente, já era para você estar sarado. A pessoa lhe derrubou, mas pelo tempo, já era para você estar de pé. A pessoa já lhe fez baixar a cabeça, mas pelo tempo, já era para você estar de cabeça erguida. E por que você não está? E por que não existe saramento? E por que não existe alívio na sua alma? E por que não existe saramento dessa dor? Aí você diz, eu não consigo. Não é você que não consegue, é o diabo que não deixa você ser sarado, ser sarada, se erguer, se levantar. E eu tenho observado, amados, de uns dias para cá, muita gente me pedindo oração, inclusive não crentes, pessoas que têm projeto de vida, pessoas que têm planos, pessoas que têm negócios, e estão aflitas, estão angustiadas, porque estão sofrendo. Não são só crentes, mas muitos crentes também, claro. Principalmente porque a batalha do crente, obviamente, ela se torna mais reinda, ela se torna mais difícil, porque o crente, ele está procurando fazer das tripas coração para agradar a Deus. Ele quer agradar ao seu Senhor. Ele cuida de fazer as coisas debaixo da direção de Deus. Ele procura andar na honestidade, na decência, na pureza, na paz. Quem não é crente assim, dificilmente pensa desse jeito. Quem não é crente normalmente quer tirar proveito da corrupção, da desonestidade, não quer saber de paz, parte para a guerra, parte para o revólver, parte para a mãozada, parte para a facada, parte para a briga, parte para a inimizade, parte para a agressão verbal, física, parte para causar dano a quem se coloca como pedra de tropeço na sua frente. Aí, obviamente, a vida do crente se torna mais difícil, porque tem gente que tira onda com a cara do crente, irmão. Tira onda mesmo, porque sabe que a pessoa é crente. Só que esquece que crente tem dono. Você tem dono. Só que esquece que enquanto fulano, beltrano, tem alguém da costa quente, o Deus que você segue, ele não é só a costa quente, ele é quente a costa, ele é quente a frente, ele é quente o lado direito, o lado esquerdo, ele é fogo consumidor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, pessoas que não são crentes com problemas em seus empreendimentos,
onde funcionários, ao invés de somarem, acabam gerando problema. Porque não, é o patrão, esquecem que é o patrão quem lhe dá o salário, que lhe ajuda a pagar as contas e bancar sua família. Pessoas crentes, pessoas não crentes, com problemas familiares, problemas conjugais, problemas na relação materna, na relação paterna. Não pense que só são os crentes que estão passando por problemas dessa natureza, que não é não. Mas há muitos crentes também passando por isso. De membros, de recém-convertidos a pastores. Então, há uma demonização sobre a vida das pessoas, para que elas estejam má. O diabo não quer ver ninguém feliz. O diabo não quer ver ninguém bem. O diabo não quer ver as pessoas confortáveis, na paz, na harmonia. Quem quer ver o ser humano bem, amados, é Deus. Por isso que quando ele fez o homem, o criou e o colocou no jardim, no Éden. O homem que, por não vigiar e está atento à voz de Deus, acabou pecando. Mas quem o induziu ao pecado? Satanás. A vida do homem tornou-se ruim, tornou-se pior. Aliás, a vida do homem tornou-se ruim, não é? Por causa do seu pecado. Porque a vida do homem era boa. A vida do homem era boa. Ele não precisava sequer trabalhar. Que o trabalho hoje é uma questão de dignidade, né? Social, moral. Quem trabalha tem a dignidade de comprar as coisas, fazer sua feira, pagar suas contas, mas tem que trabalhar e muito para com o suor do seu rosto comer o seu pão. Ao ponto de, inclusive, o trabalho tornar-se algo difícil, cada vez mais em nossos dias. Por isso que o índice de desemprego é muito grande em nosso país e pelo mundo afora, principalmente quando existem as chamadas recessões. Mas o trabalho que, de um ponto de vista, é tido como uma bênção, obviamente, por conta da situação econômica, mas ele, não esqueçamos, é uma das maldições que o pecado trouxe para a vida do homem. A pior delas foi a morte, sem Deus, sem paz e sem salvação, mas é consequência do pecado. E quem levou o homem a pecar foi Satanás. Desde então, o adversário das nossas almas passou a ter, amados, uma influência na vida do ser humano terrível, porque o homem quebrou a sua aliança com Deus, o homem quebrou a sua comunhão com Deus, e aí o diabo passou a fazer parte do dia a dia do homem, na dimensão habitacional do homem. Por isso que Jesus disse: basta cada dia o seu mal. E no Salmo 91 a gente aprende que o mal é o dia todo. A Bíblia fala da mortandade que assola o meio-dia, da peste que anda na escuridão. Então o mal é todo dia e o dia todo. E Jesus disse com muita categoria que o mundo jaz no maligno. Não é o maligno no mundo, que a gente sabe é fato, mas o mundo jaz no maligno, ou seja, a influência do diabo é forte. As pessoas estão, o mundo está vinculado mais à vontade do adversário. Por isso que a vida
da gente na terra não é fácil. E não é só a do crente que é difícil, não. A de quem não é crente também. Mas volto a dizer, a do crente se torna mais difícil, porque o crente, ele sabe que está neste mundo, mas ele não é deste mundo. Ele está aqui de passagem. Ele está aqui como peregrino, porque o foco do crente é o céu. O foco do crente é o céu. E aí, o modo vivendo do crente reza que seja diferente. Aí o diabo investe exatamente para dificultar a nossa caminhada, dificultar a nossa chegada nas mansões celestiais. Ele age para obstruir a nossa relação com Deus. Ele age para atrapalhar nossas vidas, arrancar de nós a felicidade, arrancar de nós a paz, arrancar de nós o bem-estar. Então toda essa dimensão afligidora, angustiante, tribulacional, perturbadora que está na mente das pessoas, porque o campo de ação, amados, do inimigo é a mente humana. Já ouviram os pregadores dizer que mente vazia é oficina do diabo, né? É campo de futebol de Satanás, Mas a gente percebe, e eu percebi isso desde quando eu tinha 15 anos de idade, que foi quando eu me converti, que mesmo você orando, mesmo você lendo a Bíblia, mesmo você jejuando, eu disse aqui numa explicação que dei sobre voto, né, que jejum deve fazer parte da nossa vida regular como crente. E eu jejuava muito. Eu fiquei barrigudo depois dos 40, mas eu jejuava muito, né? Eu era muito assíduo na igreja, eu era muito envolvido na igreja. Para vocês terem ideia, eu lia uma média de 20 capítulos da Bíblia por dia. Eu dobrava o joelho e esquecia que tinha joelho. Eu orava, quando pouco tempo eu passava orando, era 2 horas de oração. O pouco tempo que eu passava orando de joelho era 2 horas. E jejuava. E eu me lembro que eu fui para um culto que se chama consagração, é os cultos de jejum de manhã nas denominações. E eu tinha já vindo de uma vigília. Eu estava do tipo assim, capaz de entrar no céu com tripa e tudo. Mas quando eu cheguei em casa, voinha disse: vai lavar os pratos. Ô irmão, quem se manifestou foi eu. Só tem eu para lavar os pratos, é? Aí eu, opa, esse não sou eu não. Ou sou eu, não sei, a confusão medonha foi. Puxa, eu estava orando, eu estava jejuando, e agora a minha avó, com todo amor e carinho, falando comigo, eu com essa cavalice, que ela dizia isso. Que cavalice é essa? Eu com essa cavalice pro lado dela. Eu digo: Senhor, não basta, é importante, e procure estar orando, e procure estar lendo a Bíblia, e sempre que puder faça um jejum. Mas eu aprendi dessa experiência por diante que não é só a mente vazia um problema, é falta de determinação, é falta de foco. Porque se você não tiver determinação, mesmo com a mente cheia, você não vai vencer, você não vai conseguir, você não vai ter vitória, você não vai triunfar. Tem que ter determinação. Quem está por trás de toda essa avalanche de conflitos, que inclusive está emperrando a caminhada de muita gente, amados, é o maligno. E precisamos entender isso, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades. Eu não vou
me alongar agora, mas nós estamos estudando o livro de Naum nas quartas-feiras. Devemos terminar nessa, que é a última quarta-feira de agosto. E estava compartilhando com os irmãos de o livro de Naum ser um dos livros menos pregados nas igrejas. Depois que terminarmos o estudo do livro de Naum nas quartas-feiras, eu vou fazer uma abordagem sobre o livro de Naum aqui um domingo. E por que o livro de Naum é um dos livros menos pregados? Talvez seja porque o maior conflito dos crentes seja perdoar. Porque o maior conflito do ser humano é liberar perdão. Porque as pessoas dizem, aí volto a dizer, a essas alturas, quem não ouviu o começo da pregação vai dizer, lá vem o pastor advogar o diabo. Não, eu não estou advogando ao diabo, ao contrário. Estou dizendo de fato que é ele. Que é o mesmo que leva as pessoas à ruína, à queda, ao fracasso, como é aquele que faz com que as pessoas que são vítimas não se sarem, não liberem perdão, não se ergam, não se levantem, não deem a volta por cima, culpando o outro. Isso é obstáculo, isso é obstrução em liberar o perdão. Deus é Deus justo, é Deus de justiça. De fato, Deus é amor e é justiça. Deus é graça, é misericórdia. Mas a gente aprende que Deus é Deus também de vingança. Mas cabe a Deus exercer o juízo na vida do pecador. Nínive, quando vinha na sua maldade, que diz a Bíblia, subiu aos céus, mexe com a santidade de Deus, Deus se levanta e vai destruir Nínive. Só que antes de destruir Nínive, porque Nínive não era só um montoado de terra, um aglomerado de vegetais, de animais, havia gente em Nínive. Havia 120 mil almas em Nínive. Havia 120 mil seres humanos em Nínive. E não há nada mais importante para Deus do que a vida humana. Você é muito importante para Deus. Aí antes de destruir Nínive, Deus chama Jonas. Jonas, vai dizer a Nínive que ela vai ser subvertida. Eu vou destruir Nínive. Nínive vai ser inundada. Nínive vai ser acabada. Vai acontecer com Nínive o que certamente aconteceu com Sodoma e Gomorra. Vai acontecer com Nínive o que aconteceu com o mundo na época de Noé. Nínive vai ser subvertida. Jonas, sabendo da maldade, da crueldade, da barbaridade que os ninivitas faziam, ele vai sem muita vontade de salvar os ninivitas, porque ele na verdade quer é que os ninivitas vão para o quinto dos infernos e de cabeça para baixo, porque era tudo pior do que água de coentro, aquilo que a gente chama na gíria alma cebosa. E Jonas vai sem muita vontade que eles se salvem, e vai depois de uma relutância que vocês já conhecem, quis nem ir para lá, entrou no navio e ao invés de ir para Nínive, resolveu ir para Tarsis, ao ponto de o Senhor forçar ele ir. Forçar ele ir. E aí depois de ser vomitado pelo peixe, Jonas vai. Mas a fim mesmo que Nínive fosse destruída. Porém, quando ele chega em Nínive, vai gritando: olha, Nínive vai ser destruída, viu? Nínive vai ser destruída. A Bíblia diz que o rei de Nínive ouve aquela palavra,
absorve o juízo e se arrepende. Aí ele proclama um arrependimento nacional, um jejum nacional, um negócio assim bem cosmológico, que até o mundo animal faz jejum, até os animais fazem jejum. E ali existe uma grande demonstração de arrependimento. Deus poupa Nínive. Um século depois, Deus levanta o profeta Naum e manda dizer de novo que Nínive vai ser destruída, e dessa vez não tem escapatória. Nínive foi destruída. Os babilônicos invadem Nínive, fazem uma represa do rio que passava por dentro da cidade, e quando está bem cheia a represa, eles destroem, e Nínive é completamente inundada, como acontecerá com Recife se Itapacurá de novo estourar. Só que o caso é bem mais grave. Nínive é destruída porque os ninivitas não se arrependeram dessa vez. A batalha é grande, mas é necessário entendermos, amados, que existe nessa batalha a vontade de alguém querendo acabar com você, e não vacile não, é o adversário. Pastor, o que é que tem Nínive? A questão dos ninivitas foi exatamente pelo fato de eles abusarem da bondade de Deus e se enfurnarem na crueldade, dando lugar ao diabo, que pelejou para destruí-los como conseguiu. Então, amados irmãos, acordemos que isso que está acontecendo de esfriamento, de morosidade, de desmotivação, de conflitos, de perturbação na cabeça, na sua relação com Deus, sobretudo na sua relação com Deus, porque observe que de tudo o que é mais afetado é a sua relação com Deus. Se é financeira, Deus não tem nada a ver com isso. Você acaba orando menos, louvando menos, fazendo menos a obra. Se é saúde, a mesma coisa. Se é no casamento, a mesma coisa. Se são nos negócios, a mesma coisa. Lhe tirando da comunhão com Deus, lhe tirando da dinâmica da relação com Deus, desmotivando você em vir à casa do Senhor, desmotivando você a dobrar os joelhos e orar, desmotivando você a louvar ao Senhor, fazendo você perder o foco de ir morar no céu. É o diabo, o vosso adversário, sabendo que já tem pouco tempo, bramando como leão, buscando quem possa tragar. A luta não é contra a carne nem contra a sangue, a luta é contra principados e potestade. Se revista das armaduras de Deus para vencer. Amém? Se revista das armaduras de Deus para vencer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, de quem vai depender a minha vitória? Se dependesse de Deus, você não estava nem passando por isso. Depende agora só de você querer, de você querer vencer, de você querer resistir o diabo, para que ele fuja de você, como está escrito em Tiago 4:7. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus.